Nós vamos trabalhar hoje, não pôr em prática a palavra de Deus. Irmãos, eu vejo, assim, como nós falhamos na hora de falarmos. O quanto nós impedimos de acontecer a coisa. Nós ficamos falando assim, ai Senhor, que o Senhor possa fazer isso. Nós temos que mudar isso, porque Ele pode. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Olha a diferença disso. Você não deixa dúvida nenhuma. Por isso é que eu brinco quando as pessoas, você que vai falar em qualquer lugar, vai falar. Se você começar a frase dizendo, eu acho, você já perdeu todo mundo que está te ouvindo. Porque você já está mostrando para eles que você não é uma pessoa segura no que você está falando, no que você está vivendo. Se você começa assim, olha, eu creio que essa dieta vai funcionar em você. Pronto. Você está pontuando o que você crê, o que você vive. Nunca começa nada dizendo, eu penso, eu acho. Não, eu creio, eu sou segura do que eu estou falando. Eu sei o que Cristo fez por mim. Então eu posso dizer, se Ele fez por mim, Ele vai fazer por você. Não é se pode, não, Ele pode. Ele é poderoso para transformar todas as coisas. Ai, Marli, mas tem a vontade de Deus. Eu gostaria que você mostrasse na Bíblia onde está isso. Porque Ele diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Aonde está que Ele disse você? Não. Ele diz, está pronto. Eu vim, preparei um lugar, tenho uma moradia garantida. Agora, ir ou não ir para o céu não é com Ele, é posicionamento, é eu. Eu decido a minha vida. Assim como eu decido como eu como, aonde eu vou, o que eu visto. Eu decido, é pessoal. Jesus morreu para que nós fôssemos livres. Não tem esse negócio mais de jugo. Por isso que nós não podemos orar, Senhor, pesa a mão. Isso é falta de amor, pede para Ele orar e pesar a mão na tua vida. Se todos nós orássemos o que o Salmo disse, eu não sei se é Salmo, tá? Senhor, põe uma espada na minha boca. Não teria tanta desconversa entre o nosso meio. Não é verdade? Senhor, que eu seja sábia ao falar, que eu seja sábia ao ouvir, que eu seja sábia ao sentir, que eu seja sábia ao aconselhar. Não é eu, não sou mais eu, é uma vida nova. Então daí nós entramos nessa neura aqui, que porque muitas vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas. Por quê? A forma de nós falarmos, a Bíblia diz que entrou aqui, veio aqui, a boca fala. É lógico, a mente, Romanos 12:2, a mente transformada, vida nova, pensamento novo, posicionamento novo, o coração está cheio, começa a viver aquilo, e a boca começa o quê? Falar. Por isso que quem tem hábito de falar palavrões, irmãos, em nome de Jesus, a Bíblia diz que é impossível você beber 2 tipos de água. Você tem que colocar isso diante do Senhor e pedir para o Senhor te dar o controle. Quando for bater o joelhinho no chão, esse dedinho aqui é o dedinho do pé, quando você bate, misericórdia. Peça misericórdia. Ou tampa a sua boca se você imagina que você vai falar um palavrão. Nós precisamos. Quem tem o controle sobre as nossas vidas somos nós mesmos. Não é o outro. Não é. Jesus, Ele fez tudo para que eu e você pudéssemos viver uma vida digna. Ele nos deu o livre-arbítrio, eu que escolho, mas toda escolha tem consequência. A Bíblia diz que Deus perdoa os pecados, mas não livra as consequências. Irmãos, não adianta, se você tem o hábito de mentir, de inventar coisa, vai ter consequência na tua vida. Vai ter consequência se você não tem coragem de falar a verdade, quando alguém te pergunta algo. Tipo, por que você não veio no culto? Ai, sabe o que é? Não vim. Infelizmente, eu não estava com vontade de vir. E daí nós vamos orar, para que o Senhor age em você, opere em você o querer. Nós vamos dizer, se cada um não vem, porque não está com... Dizimar. Irmãos, dizimar não é um ato de vontade, vocês vão me perdoar isso. E não é o desejo do coração, cada um dá conforme. Existe um mandamento para isso. Existe um mandamento, a nova aliança tem formas diferentes de falar sobre o dízimo. Mas 10% do que nós ganhamos não nos pertence, irmãos. Não nos pertence, não é nosso. Você não pode fazer conta com aquilo que não é teu. Você não pode. A palavra de Deus lá em Gênesis começa, Deus dizendo para eles levarem o dízimo do quê? Do hortelã, de tudo que eles plantavam, porque era aquilo que eles tinham. Eles não tinham um salário, era aquilo. Hoje nós temos um salário, ou aposentadoria, ou uma oferta a qual nós ganhamos.
E nós, 10% não é nosso. Agora, você falar, eu vou parar de dar o dízimo porque eu quero, você vai sofrer consequência disso. E fora isso, você está lesando outras pessoas de serem abençoados. Porque o dízimo na igreja metodista, ele tem rumo certo. Ele não é o salário do pastor. Para de pensar que se o pastor tem um bom salário é por causa do dízimo da igreja. Se ele ganha melhor é por causa do trabalho dele. Quando a gente fala para as pessoas, a gente orienta as pessoas para dizimar, nós não estamos falando para o nosso bem, porque nós temos salário. O pastor da igreja metodista, ele não pode ganhar o que ele quer. Ele tem um teto, ele pode lutar para chegar naquele teto. Há um teto para ele conquistar. Não é dele. O pastor não pode assinar cheque aqui nessa igreja, ele não tem acesso à conta, ele tem acesso ao salário dele. Então nós precisamos saber disso. E isso sai um bum 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 por aí, pessoas infantis que não conhecem saem falando besteira. Se a outra igreja funciona assim, irmãos, vocês estão na igreja metodista. Vocês são metodistas. Vocês têm que se colocar debaixo do metodismo. Não é o que acontece na igreja do X, que o X fica com o dinheiro, ele faz o que quiser. Então, se você não está dizimando, se você não está jejuando, se você não está lendo a Bíblia, se você não está ofertando, se você não está evangelizando, você tem que colocar diante de Deus. Porque há um ide e anunciar a palavra de Deus. Há um ide. Então nós precisamos colocar as coisas em ordem. Para de achar que você tem direito de cobrar Deus para te abençoar, para você ter saúde, para você ter tudo bem. Para acontecer algumas coisas. E também Deus não tem obrigação, se você é dizimista, ofertante, de você ter uma vida redondinha. Porque se você for a ler a palavra de Deus, João Batista tinha uma vida redondinha. A cabeça dele foi numa bandeja. Quantos você conhece que morreu de cabeça para baixo? Foram honestos? Quantos? O próprio Jesus. Ele teve que morrer uma morte que não era dele, que era minha e tua. Para que eu e você pudéssemos ter o direito de morar no céu. Eu não sei como que você fica quando você ouve essa verdade. Que alguém morreu por você. Para que você pudesse passar a eternidade. Nós somos passageiros neste lugar, irmãos. Irmãos, tem gente gastando dias neste lugar. Não vem porque é muito longe, não vem porque tem gasolina, não vem porque eu tenho que dormir, eu tenho que descansar no domingo de manhã. Não vem. E você acha que nós ficamos contentes com isso? Nós não ficamos. Por quê? Porque é nosso, irmão. Eu quero ir para o céu, eu quero levar o Reinaldo comigo. Amém. Eu quero levar a Soili comigo, eu quero levar o seu Chiquinho comigo. Eu quero levar o Vinícius comigo, eu quero levar cada um de vocês comigo. Eu não quero ir para o céu sozinha. Isso não é cuidar da vida de vocês, isso é amor. Foi assim que eu fui discipulada. Eu não sei se é de outro jeito. Eu fui discipulada pelo meu pastor, cuidando um dos outros. Eu aprendi a cuidar do outro. Eu aprendi. Eu sou assim. Eu não sei ser de outra maneira. Eu não sei ser indiferente com a dor do próximo. Eu não sei. Eu não sei ver uma pessoa se perdendo e eu ficar quieta. Eu não sei ver uma pessoa sofrendo e não convidá-la de vir para a igreja. Eu não sei fazer isso. Isso sou eu. Por que, Marli, tudo isso? Porque isso tem a ver com a palavra. Isso tem a ver com a vida. Tem a ver com a palavra. Se eu digo que eu sou do Senhor, que eu sou uma pessoa nascida, eu tenho que viver assim. Jesus chamava todo mundo. Chamou cobrador de impostos, chamou assassino, chamou bandido. Ele ia passando, como se Jesus estivesse aqui hoje, irmãos. Ele ia passar e falar, venha, vem. Você acha mesmo que Jesus ali só chamou aqueles 12? Quantas pessoas eles devem ter chamado? Quantas pessoas? Mas aqui eles fizeram o quê? Largaram as suas vidas. Largaram e seguiram. É assim que nós temos que ser. Larga e segue. Para você receber as promessas do Pai. Tem que largar, tem que haver um abandono. A vida de jejum. Quanto aqui tem um hábito de jejuar? Ou meio período, ou algo. Gente, tem muitos tipos de jejum. Se você não entende, converse com o pastor. Me chame, eu ajudo a esclarecer. Tem jejum específico. Tem muito tipo de jejum. Agora, não jejuar é muito sério. Nós vimos o que Daniel fez. Nós estudamos o livro. O que ele fez para mudar? Nós estamos estudando o livro de Lucas. Vocês estão vendo o que está acontecendo no livro de Lucas? Vocês estão vendo ali a primeira cura, o que aconteceu, a primeira libertação, o que ele fez, o relacionamento dele com as pessoas. Vocês estão prestando atenção no livro de Lucas? Estão conseguindo ler e entender o que está acontecendo? É assim que nós vivemos. Isso tudo tem a ver com a minha fala.
Se eu vivo, eu falo. Se eu creio, eu falo. Se eu estou posicionada, eu falo. Por quê? Porque é a minha vida. Eu falo. Por quê? Porque é a minha vida. É assim que nós temos que começar nós da escola dominical. Nós já estamos aprendendo há quanto tempo sobre isso? Vamos começar a nos movimentar nesse sentido, né? Quando você vê uma pessoa falando, ai, que o Senhor, não, o Senhor possa, não, fala, irmão, Ele pode, irmão, Ele pode, Ele é poderoso, irmão. Creia que Ele pode, Ele muda, Ele transforma. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Estimula a pessoa a viver nisso. Creia nisso, meu irmão. Estimula a pessoa a viver dessa forma. Não é por circunstância, irmãos. É pela graça, superabundante graça. Por favor, Alder, coloca o livrinho. Ó, o livrinho, o vídeo. Inimigo número 4. Falta de compreensão sobre o direito de usar o nome de Jesus. Em uma passagem em João, capítulo 16, versículos 23 e 24, Jesus diz: Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O nome de Jesus nos dá autoridade e poder. Em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, Jesus afirmou que sinais acompanharão aqueles que crerem, como expulsar demônios, falar novas línguas e curar os enfermos. Esse poder não era apenas para a igreja primitiva, mas para todos os crentes. O nome de Jesus nos pertence e podemos usá-lo para derrotar Satanás e viver em vitória. Direito de usar o nome de Jesus na cruz. Não é qualquer um que tem esse direito de usar. Até usam, mas não usufrui do poder que há nesse nome. Mas nós, aqueles que nasceram de novo e nasceram em Jesus, eles têm esse poder. Nós ganhamos esse poder, essa autoridade em qualquer situação, irmãos. Não é só na enfermidade, não é só na tristeza, mas é na alegria. Não é só na escassez, mas é na abundância. Tem gente que quando melhora o financeiro, acha que não tem mais que usar o nome de Jesus, não tem mais que buscar. Aí que nós temos que buscar para não nos perdermos. Por isso que a palavra de Deus diz sobre o rico, que às vezes dificilmente o rico, não quer dizer que o rico é excluído, mas por quê? Porque a força dele está na riqueza dele. Ele crê na força do braço dele. Então, às vezes é mais fácil as pessoas serem fiéis nas dificuldades do que aonde? Na fartura. Tem gente que tem uma vida miserável e fiel. Ela começa a adquirir um pouquinho de coisa, o que ela faz? Ela já não é mais fiel. O Wesley é o fundador da igreja metodista. Se você não conhece a história desse homem, é fantástica. Por que os metodistas não bebem? Porque o povo morria de cirrose, irmãos. Irmãos, quando nós tivemos uma crise do Covid aqui, todos nós usamos máscara, irmãos. Porque você não queria ficar doente, você usou máscara. O Wesley tomou essa decisão de os metodistas não beberem, porque o povo morria de cirrose. Não havia nem caixão para enterrar o povo. Ele tomou a decisão de o metodista não dever, não gastar mais do que ganha, de ser moderado, não se investir na alegria, na tristeza. Por que você está bem no teu trabalho? Porque você se esforça. O que você faz para ir bem? Te dá uma... Por que você vai tão bem, Vinícius? Quando você começou, você ia tão bem como você está agora? O que fez você chegar onde você está? Informação, esforço, busca, dedicação. Não foi isso? Assim na vida cristã. Assim na vida cristã. Poder da palavra. Eu quero viver uma nova vida em Cristo, porque a minha mente foi renovada. Então agora a minha fala é diferente. E começando, ele disse assim, ó: não pôr em prática a palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Eu quero perguntar isso para vocês. Vocês sabem que a palavra de Deus é a verdade? Ou alguém duvida aqui dessa verdade? A única. Todos vocês têm certeza que a palavra de Deus é a verdade na tua vida? Você tem certeza absoluta disso? Porque se você tem essa certeza, você vai viver essa verdade. Então ele já está falando assim, ó, você sabe para você que a palavra de Deus é verdade? Ela já te ganhou, ela te convenceu, ela já te mostrou que ela é essencial na tua vida? Assim como isso aqui, ó. Esse é o fôlego da vida, ó.
Quem faz exercício quando está cansado, o que o treinador fala? Maria Marta, pá, respira. Maria Marta, pá. Ela faz o Muay Thai, eu fiz também. Cada soco, o que ela tem que fazer? Respirar. Isso é vida. Esse fôlego que você e eu estamos respirando não é nosso. Alguém nos deu. E esse fôlego, alguém vai vir buscar. Isso é a morte, irmãos. Chegou a nossa vez, o Senhor vai olhar para mim, vir até mim e falar: Marli, eu vim buscar, minha filha, aquilo que eu te dei um dia. E eu com alegria vou falar: leva, Senhor, leva. Isso é a morte do justo, daquele que morre em Jesus. Por isso que não há desespero no nosso meio, porque nós sabemos disso. Ele veio buscar o que é dele. Por isso que nós cuidamos. Por isso o poder da palavra. E diz assim, ó, se agimos à altura dessa verdade, isso nos torna realidade em nossas vidas. Se você crê, seu Chiquinho, que a palavra de Deus é a verdade, o senhor vai viver totalmente essa verdade. E o senhor vai falar dessa verdade. Não é verdade isso? E ele usa um texto que eu gosto muito. A Bíblia diz assim, ó, lá em Provérbios 3, 5. O livro de Provérbios nós deveríamos ler. Eu acho que esse vai ser o nosso próximo desafio depois. Ler Provérbios. Como nós vamos aprender, irmãos? Eu sei que você já leu muitas vezes esse versículo. Eu sei que tem muita gente que fala, eu já sei de cor. Mas agora eu quero perguntar, você vive esse versículo? Você vive? O que está dizendo lá? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em Pode seu alguém próprio ler, por favor? Gente, aqui o meu desentendimento, o meu diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É para confiar, mas não é para ficar seguro na sua sabedoria, não sei. Minha mãe falava assim, eu achava tão bonitinho, a gente foi, né, nós ficamos sem pai, fomos crescendo assim, daí minha mãe dizia às vezes assim para nós, ai, você viu lá o teu irmão? Tá tão sabidinho. E com 9 anos ele foi começar a lavar parafuso numa oficina e lavava dentro da bacia de gasolina, né? Porque não tinha outra coisa. Então comia todos os pontinhos, ele tinha 9 anos. E daí, logo depois que ele ficou um tempo, ele mudou de trabalho. Daí a minha mãe falava assim, nossa, você viu teu irmão? Tá tão exibidinho, tá tão sabidinho. E a gente traz essas coisas para o nosso coração. Nós temos que confiar no Senhor o tempo todo. Confiar. Mas não nos perdermos na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, na nossa força adquirida. Não podemos. Esse é o primeiro conselho que ele vai nos dar a aprendermos a lidar com a palavra de Deus. Busque, irmãos. Eu peço para vocês assim, olha, eu não gosto de ficar falando isso, que parece que a gente está fazendo apelo, né? Em nome de Jesus, aproveita o tempo que você tem para ler a palavra de Deus. E encher o teu coração, porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo, nós não sabemos se vamos estar ou não estar aqui, que a palavra vai ser retirada, mas nós guardamos ela onde? No coração, para não fazer o quê? Para não pecar. Então busquem, leiam a palavra de Deus, levanta mais cedo, dorme mais tarde, pega a sua agenda, dá um jeitinho e viva isso. Viva isso. Sexta-feira eu tive uma experiência tremenda, né? O Sr. João Ambrosio trouxe uma palavra nessa reunião de oração, irmãos. O poder da oração eficaz. Gente, esse homem começou a falar aqui, às vezes ele fala baixo, às vezes né, a gente não consegue entender muito, a gente vai sentando mais perto. Mas quando ele leu isso, quando ele leu, o Espírito Santo falou assim para mim, sentado, eu mudei de banco, estava no segundo banco, porque a Ângela está vindo e eu sentei ali junto com ela. O Espírito Santo falou assim, escuta isso. Eu falei, o quê? Eficaz. Irmãos, eu já sumi dessa reunião de oração, porque eu já queria que o Espírito Santo me mostrasse o que é que ele estava dizendo com essa palavra eficaz. Ele leu o texto, que foi uma palavra muito boa, leu outros textos, falou de 3 ou 4 regrazinhas, que é um tipo de oração. Irmãos, eu saí daqui, ainda fiquei conversando com a Ângela até 11h30, saí daqui, mas meu coração transbordava. Mas a hora que eu estava conversando com ela, dentro do carro, na porta do nosso prédio ali, toda hora eu via o anjo ali. E ontem à noite eu vi, a primeira coisa que eu fui falar para ela, eu falei, amiga, toda hora eu vi o anjo ali, como se ele estivesse observando a nossa conversa ali. Mas aqui, né, no banco dessa igreja, ele falou, presta atenção que é eficaz.
Por que que a Bíblia está dizendo o poder da oração eficaz? Firme, direcionada, posicionada, eficiente, eficaz. A palavra de Deus é eficaz na minha vida e na tua vida. Por isso que eu tenho que verbalizar. Por isso o poder de usar a palavra. Olha aqui, ele usa mais um texto. Tudo quando é necessário, perguntamos. O que diz a palavra de Deus? Você pergunta para você mesmo? O que a palavra de Deus diz a respeito da minha vida? Você pergunta ou você nunca perguntou? Quando você vai ler a Bíblia, você começa lendo de que forma? Cada um começa de uma forma. Eu começo dizendo, Espírito Santo, fala comigo agora. Eu estou me aquietando, fala comigo. Eu começo lendo a Bíblia assim. Espírito Santo, me dá uma palavra rema agora. Aqui, ó. Sai daqui e vem aqui. Fala comigo. Convence meu coração, Espírito Santo. Ganha minha mente. Porque às vezes você começa a ler a Bíblia e você está com 1000 coisas. Você ora. A palavra de Deus, ela é eficaz. Você orou dessa forma, o Espírito Santo vai vir e vai falar com você. Porque você está usando a palavra de Deus. Ela é eficaz. Ela é poderosa, então eu tenho que aprender a usar essa palavra, a falar dessa palavra, a viver posicionado nessa palavra. Por isso que ele está dizendo, o que diz a palavra de Deus? O que ela diz para você? Essa é a palavra de Deus, ela separa, ela é penetrante, ela entra. É a palavra de Deus. Por isso que quando eu estou encharcada da palavra de Deus, eu começo a falar dela. Por isso, se a pessoa ainda não está falando, é porque ainda não está encharcada. Porque quando ela estiver encharcada, ela entra. O Marcos vai dizer o quê? Não, Marcos não, perdão. É Mateus 8:17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha a preocupação para que se cumprisse uma palavra que foi há 525 anos atrás, hoje, agora, para que se cumprisse essa palavra poderosa que Ele deixou para que se cumprisse. Olha o cuidado de falar. Olha o cuidado de falar. Que Ele levou sobre si. Quem levou? Quem levou? Mas Jesus nem havia ali. Quem levou? Deus levou, Jesus levou, o Espírito Santo levou. Eles levaram sobre si o quê? As nossas dores. Agora, por que nós achamos que enfermidades, irmão, é só físico? Por quê que a gente acha que enfermidade é só físico? A enfermidade espiritual é a pior. Tanto é que a pior morte que existe não é física, é espiritual. Quer ver uma enfermidade espiritual que é terrível? Quando você deixa de cultuar. Porque você morre aos poucos. Quer ver outra enfermidade terrível espiritual? Quando você deixa de ler a palavra de Deus. Porque você perde a orientação, você sai do prumo, você faz do teu jeito, anda conforme a tua cabeça, conforme os seus sentimentos. Isso é terrível. Isso é uma vida devasta. Vai te levar para a morte. Porque você parou de usar a palavra. Você parou de usar. Isso é morte. Então, isso é uma enfermidade. Não fica pensando, não, que quando fala isso é só para enfermidade física. Irmãos, é além disso. Porque o Senhor sabia que o nosso corpo um dia vai padecer. A preocupação dele é mais do que isso. Não é com esse corpo físico, não é com esse tempo. Nós não somos aqui. Nós não pertencemos a esse lugar. É muito maior a preocupação dele. Por isso da importância de nos envolvermos com a palavra de Deus. É tão engraçado, né? A gente quer morar no céu, mas ninguém quer morrer, né? Quando a gente recebe um laudinho meio suspeito, a gente já entra em desespero, a gente já corre atrás, a gente já vai, né? Eu conheço 2 pessoas aqui que mudaram o seu estilo de viver. Porque perderam um órgão. Um, Paulão, outro, seu Chiquinho. O Paulão tomou um posicionamento na vida dele. O que você começou a fazer após você ter doado um rim? O que você começou a fazer que você não fazia até então? Olha só, atividade física se posicionou. O que o senhor fez? Que o senhor não fazia? Falta atividade física. Ah, eu fui para lá, né, Mico? Esqueci. Falta uma atividade. Mas vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo?
tomaram um posicionamento. O médico disse, ó, vocês podem viver muito bem, tanto é que os dois vivem muito bem. Vocês podem ter uma qualidade de vida boa, bacana, pode continuar a vida de vocês. Mas alguns cuidados vocês têm que tomarem. Qual? É isso. Estão fazendo, estão usufruindo. Estão entendendo o que é? A Sueli que só, porque o seu Chiquinho ficou, olha, o Paulão tá 10. O seu Chiquinho não come isso, não come aquilo, não come aquilo, não come aquele caracacá. Não come o caracacá, principalmente. Então, olha só que interessante. Você ouviu, eles ouviram uma palavra de alguém que cuida deles, se posicionaram. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós temos que fazer o quê? Nos posicionarmos. Vamos falar um pouquinho da saúde espiritual? Como está a tua saúde espiritual? Como está? O que é que tem ocupado a sua mente, o teu coração, a tua alma? O que é que está ocupando você? Como está a tua saúde espiritual? Porque isso tem tudo a ver com essa palavra. Ele levou sobre si. Irmãos, a depressão é uma doença física e espiritual. Porque você tem que cuidar. Eu acompanho, eu posso falar isso com segurança, eu acompanho muitas pessoas em psiquiatra, em psicólogo. Eu só não fico falando porque ninguém tem que saber o que eu estou fazendo para ajudar alguém. E todos os psiquiatras, psicólogos que eu vou, começam dizendo assim, ó, se não mudar a forma de pensar, não há cura. Pode tomar remédio para dormir, mas se não mudar a forma de pensar, não há cura. Se você for, você sabe que um psiquiatra, psicólogo, não é cura. São o quê? Por quê? A cura tem que ser a partir de quem? Quantas pessoas você ouve dizendo assim, olha, eu estava a ponto de morrer, eu não tinha mais nada, mas eu tomei uma decisão. Os neurocientistas estão provando que pessoas que estão na UTI morrendo, quando recebem uma oração, ou quando alguém chega lá no ouvidinho dele e fala assim, eu estou orando por você, e ele recebe na hora, há uma mudança radical no quadro daquelas pessoas. Poder do quê? Adianta ficar só pensando? Ai, Maria Marta, só pensando. Ou se eu chego para ela e falo, Maria Marta, vamos, minha irmã? Estou usando você, não é porque você está vivendo isso, tá, amiga? Entenda isso, por favor. Vamos, Maria Marta, vamos comigo? Vamos ler, vamos buscar, vamos jejuar, vamos orar. Carol, vamos, amiga, vamos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu tenho que fazer o quê? Falar. Se eu ficar só pensando, vai ajudar alguém? Ah, eu estou pensando. Não, eu tenho que fazer o quê? Falar. Fala daquilo que o teu coração e a tua mente está cheio. Fala, ele levou sobre si. Ele levou. Todas as vezes que eu deixo de praticar algo do reino para o meu próprio benefício, eu paro de fazer, eu entrei numa enfermidade espiritual. Eu estou enferma espiritualmente, porque eu abandonei, eu fiz troca, eu abandonei. Eu estou doente espiritualmente. Então eu tenho que fazer o quê? Buscar o conserto. Como que eu busco conserto? Melhor remédio, irmãos. É isso daqui, ó. Você toma o remédio que o médico te deu. Toma todos os seus remedinhos. Meu marido toma um monte de remedinho, porque ele colocou um estente no coração, tem que tomar. Toma, abençoa, toma. Mas isso aqui tem que ser a essência nossa. Isso aqui. Doença, enfermidade espiritual. Não se preocupa tanto com a sua enfermidade física. Agora não fica tomando posse, irmãos. Não, o médico diz que eu tenho isso. E eu tenho. Eu acompanho uma pessoa que, olha, gente do céu, ela fala assim, não, essa diabetes minha, Ronaldo, já estou cansada de falar para ela, irmã, a diabetes não é tua, você está passando. Não, ela é. Ela é porque o médico falou que eu tenho. Se ela tivesse esse mesmo convencimento com a palavra de Deus, não é verdade. Não, você não, Maria Augusta, não se preocupa não, porque nós nem conversa sobre isso. A Maria Augusta cuida pra caramba, de vez em quando que ela relaxa, mas ela cuida da saudinha dela. Por que nós oramos quando a pessoa vai fazer uma cirurgia? Quando alguém pede uma oração
para a pessoa que tem que fazer cirurgia, qual é a oração que você faz? A minha oração é assim, Senhor, que os seus anjos anestesiem esse irmão, que os seus anjos passem o bisturi, Senhor, que os seus anjos estejam ali presentes. É assim que eu oro quando na comunicação ou em outros grupos pedem oração. Que a gente coloca lá, o seu João até falou de uma falha, que muitas vezes tem gente que fala assim, oração, a pessoa coloca, porque a mão de oração é essa daqui, né? A mão do clamor que levanta. A pessoa já coloca ali, mas a pessoa orou de verdade? Irmãos, por isso que eu aprendi. Alguém pediu oração na hora, eu oro, porque a gente esquece. A gente esquece, porque na mesma hora o telefone toca, então se você ergue as suas mãozinhas ali, eu estou orando, eu não conheço. Vamos lá para 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Irmãos, olha o poder dessa palavra. Carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, para que mortos para o pecado, nós vivamos para a justiça. Você já parou para pensar a verdadeiro poder que é a nossa palavra? Ele já carregou com ele. Todo e qualquer aqui, não fala que é só enfermidade física. Ele carregou sobre ele. Ele carregou qualquer tipo de enfermidade, ele levou, está sobre ele. Não está mais sobre nós, está sobre ele. Marli, mas por que eu sinto? Porque você fala. Porque você vive. Ai, Marli, você nunca vai ficar doente? Se for preciso uma doença para o Senhor me levar, ou ele pode me levar dormindo. Ou ele pode, não é verdade? Como dizia minha mãe, quero morrer igual um passarinho. Ela morreu igual um passarinho mesmo. Deu um suspiro e não voltou. Deu um suspiro e não voltou. Agora eu estou preocupada com isso? Eu vou deixar de pregar, vou deixar de evangelizar, vou deixar de visitar, que eu gosto tanto de tomar café, comer bolo quando eu vou deixar de fazer todas as coisas porque eu não vou orar com a Maria Marta porque eu estou sofrendo o coração. Epa, onde está isso? Aonde está isso? Vou orar sim, vou abençoar sim, vou ministrar a palavra de Deus sim, vou falar do poder dessa palavra sim. Vou fazer isso, porque eu ganhei esse direito na cruz. Eu adquiri, isso é meu. É a procuração, eu tenho essa procuração. É minha, eu vou usar. Pronto, porque ele levou. Por que você vai fazer? Porque ele levou sobre ele, está nele. Estão entendendo, irmão? Que sou eu. Tudo isso é para falar que é eu, não é o outro, sou eu. Não é o outro, sou eu. Eu me posiciono, eu falo. Irmãos, olha, quantas pessoas nós oramos, as pessoas ainda continuam enfermas, mas a cabeça, salva essa pessoa, a cabeça começa a mudar, a transformação na mente. A transformação. Por isso que Romanos 12:2, eu vou falar isso aqui até todos vocês saberem de cor. Renovação da mente. Renova a sua mente. O jeito de pensar, renova a sua mente. Renova com a palavra de Deus. Renova a sua mente. Tem mais um aqui. Eu gostaria que nós lêssemos Romanos 10:10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O que é para fazer, irmãos? Declarar, falar, para quê? Para quê? Para salvação. O que é para fazer? Falar. Primeiro eu creio. Se eu creio, eu falo. Para quê? Para a salvação. Não é só ficar meditando. Não. Falar para a salvação. Primeiro para a minha, depois para quem? Para o próximo. Se a igreja não fala, o povo não é salvo. Por que tem o evangelismo de sábado, de descer, de falar com as crianças, que é o meio, leva um pirulito, leva uma pipoca e traz e vem? Eles estão ouvindo a palavra. Qual palavra? A palavra que salva. Não é qualquer palavra. Aqui não é autoajuda. Eu estou lendo um livro de autoajuda, né?
Minha amiga ligou e falou, amiga, o que você acha de ler livro autoajuda? Eu falei, perda total. Ela, ai, pelo amor de Deus, você não me dá uma chance. Eu falei, meu filho, você vai perder seu tempo lendo um livro de autoajuda, vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia, para de ler livro de autoajuda. Quer ler um romance? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, a Bíblia é um romance. É uma história de um homem que ama, é um romance. Um pai que ama, é um romance. Lê a palavra de Deus. Nós vamos fechar hoje o poder da palavra. E depois o último, que vai ser o 6, nós vamos trabalhar umas coisas bem bacanas aqui. Nós vamos ter que mudar a nossa forma de falar, irmãos. Nós vamos ter que mudar a nossa forma de falar para nós vermos a realidade do mundo espiritual a vir a existir. Que se continuar com a mesma fala, com o mesmo costume, com o mesmo hábito, não vai haver uma transformação. Daí não é culpa da professora, não é culpa do líder, não é culpa do presidente, não é culpa. É a sua culpa, reconheça a sua culpa. Eu tenho que me interessar mais pela palavra de Deus. Eu tenho que começar a falar da palavra de Deus. Eu tenho que começar a viver a palavra de Deus. Eu tenho que ser íntima da palavra de Deus. Agora nós precisamos mudar a nossa cabecinha. O jeitinho de pensar, o jeitinho de falar, o jeitinho de cultuar, nós precisamos passar por isso. Para receber tudo aquilo que já está pronto. Está pronto. É só receber. Já é teu, já é meu. É só tomar posse, é meu. Eu tomo posse disso. Essa vida em abundância é minha. Essa vida no altar é minha. Esse relacionamento E Deus, Ele é tão amoroso, para encerrar. Ele é tão poderoso, Ele é tão onisciente. Eu gosto de pensar que Ele é onisciente, Ele vai. Essa semana eu passei um dia de melancolia. Eu sou muito intensa. Quando eu estou triste, eu não tenho vergonha de abrir a boca e chorar. Eu choro até descabelar. E eu choro alto, para todo mundo escutar. Para mostrar que eu estou sofrendo. E eu passei esse dia. Eu chorei tanto, falei com a Lu. Falei, Lu, hoje eu estou num dia tão assim que eu quero chorar. Eu tinha um atendimento a tarde toda. Falei, eu queria ter ficado em casa para chorar. E fui. Não falei para ninguém, só falei pro meu marido. O Renan, quando eu falo que eu tô com vontade de chorar ou triste, ele entra em desespero. Porque eu sou muito intensa, muito alegre, ele não me vê assim. Ele toda hora ele fica assim, Preto, tá bem? Ele não me chama de querida, mas quando ele tá preocupado, ele manda um zap assim, oi querida, você tá bem? Daí eu sei que ele tá preocupado. Daí toda hora, você tá bem, filha? Como você tá? Eu falei, tô bem, amor. Ô filha, você melhorou? Você tá bem? Tô. Não falei. Mas por esse Deus ser onisciente, ele foi até uma pessoa que estava também à disposição, deu um sonho para essa pessoa, dizendo que eu estava chorando e que eu precisaria de colo. No outro dia, foi a Solange, essa pessoa. No outro dia, a Solange me ligou. Não, mandou mensagem, falou assim, amiga, você está bem? Tive um sonho com você, o qual você chorava muito, e você deitava no meu colo para eu te consolar. É esse Deus onisciente que cuida de você. Ele é onisciente. Foi lá. E eu tenho certeza que na hora ela levantou, a primeira coisa que ela fez foi orar por mim. Eu tenho certeza disso. Então, o cuidado dele é tão grande que ele levanta a pessoa. Eu tinha contado somente para a Lu e para o meu marido, para mais ninguém. Eu tinha dito que eu estava no dia da melancolia. Contei essa experiência para o meu marido. Falei, amor, não contei para ninguém. Solange teve um sonho, ele encheu o olho de lágrimas e falou assim, esse Deus, Ele cuida dos detalhes. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Deus, eu quero te louvar por esse dia, pela tua presença, pelo teu cuidado. Muito obrigada por ser um Deus que nos socorre. Muito obrigada por ser onisciente, onipotente, onipresente, por estar o tempo todo olhando para nós. Eu quero te agradecer por este olhar de carinho, de amor. Muito obrigada, Senhor, porque eu me sinto extremamente amada pelo Senhor, cuidada, protegida, Senhor. E eu sei que cada irmã que está aqui nessa manhã se sente assim também. Sente o teu cuidado, o teu carinho, a tua proteção, Senhor. Senhor, continua falando conosco, Senhor. Continua nos ensinando. Espírito Santo, continua abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa compreensão das coisas, Senhor. Em
em nome de Jesus. Nós queremos viver o sobrenatural do Senhor, nós queremos usufruir de tudo aquilo que já está pronto para nós. Senhor, nós não aceitamos viver de migalhas, nós não aceitamos uma vida, Senhor, de miséria, nós não aceitamos, porque isso não nos pertence, Senhor. O que nos pertence é um lugar em abundância, em todos os sentidos, Senhor. Senhor, continua com a tua igreja, Senhor. Senhor, continua despertando a tua igreja para um avivamento, para um encontro com o Senhor. Nós sabemos, Senhor, que está muito próximo. Senhor, está buscando a tua noiva, Senhor, está preparando, colocando óleo na lamparina, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que estão dormindo um sono profundo, Senhor, do descaso, do tanto faz, Senhor, desperta, porque só o Senhor pode despertar, Senhor, mas usa as nossas vidas com graça, com sabedoria, com palavras sábias, Senhor. Usa as nossas vidas no evangelizar, no testemunhar, no fazermos louvor, dízimo, oferta, na diaconia, forma de abraçar, de receber. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço por essa semana que está começando. Eu te agradeço por tudo que está pronto nessa semana. Senhor, muito obrigada, Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo privilégio, Senhor, de sermos chamados filhos e filhas do Deus Altíssimo. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor, todo poder seja dado a ti, porque o Senhor é digno de receber, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. Queremos vir à noite cultuar com alegria, Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria, Senhor. Desperta a tua igreja para o louvor, para o culto, Senhor, para o momento da comunhão com os irmãos, que haja sempre um tempo de um abraço, de um carinho, de emprestar o ouvido, Senhor. Quantas pessoas estão precisando, Senhor, de um ombro que ouça, sem julgar, sem condenar, sem criticar, mas um ombro que ouça, Senhor. Em nome de Jesus, prepara-nos para isso, Senhor. Nos dê um ouvido gigante para ouvir, Senhor, mas uns braços enormes para abraçar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um que está aqui nessa manhã. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um bom domingo para todos.